forma da gente calcular a entropia de uma reação é a partir das ligações que a gente tem então nessa reação química. Para ficar bem claro isso, é essencial que a gente lembre os tipos de ligações químicas. Então a gente tem três tipos de ligações, a iônica, a covalente e a metálica. Quando a gente tem representações como essa, a gente tem então ligações iônicas ou ligações moleculares, que são as nossas ligações covalentes. A gente precisa sempre observar as ligações que os nossos átomos estão fazendo. Então, para isso, vocês dão uma olhadinha nos outros vídeos que eu também mando para vocês o link, tá? Então, o que a gente sempre vai olhar numa reação química é diferenciar quem são os reagentes e quem são os produtos. Por quê? Sempre que a gente vai fazer esse tipo de ligação, a gente vai observar que a gente tem duas formas. As ligações que vão ser rompidas e as ligações que vão ser formadas. No caso dos nossos reagentes, que é sempre quem vem antes da nossa flecha, as nossas ligações, elas vão ser rompidas. Então, reagentes, as ligação rompida. Enquanto os nossos produtos, as nossas ligações, elas vão ser formadas. Então, esses aqui são os nossos produtos, porque eles vêm depois da flecha, e a gente tem, então, as nossas ligações sendo formadas. O que significa isso em termos energéticos, tá? Significa que quando a gente vai romper uma ligação, a gente precisa dar calor para essa reação. Então, o que a gente precisa? A gente tem. Se a gente está cedendo calor para romper essas ligações, significa que esse processo de rompimento aqui, ele é um processo endotérmico, porque ele vai absorver calor. Opa, coloquei no lugar errado. Ah, não, tá certo. Endotérmico. Enquanto os nossos produtos, eles vão estar absorvendo esse calor, liberando esse calor. Então, se eles vão liberar esse calor, significa que essas minhas ligações formadas são um processo exotérmico. Então, sempre vai ser dessa forma. Para eu conseguir romper essa minha ligação, ele é um processo endotérmico, absorve calor. Para eu conseguir formar essas minhas ligações, ele vai ter que liberar essa energia que ele recebeu e por isso que ele é um processo exotérmico. Eu vou fazer esse processo aqui para mostrar para vocês. Então aqui está o nosso exemplo para eu fazer com vocês. Porque a gente sempre vai manter os nossos coeficientes estequiométricos. Então aqui a gente tem o 2, então eu vou manter duas vezes e eu vou identificar o tipo de ligação que acontece entre o HF. Eu sei que o meu H, ele tem apenas um único elétron disponível. Então por isso que a minha ligação química, ela é dessa forma aqui. Então um elétron do H e um elétron do F, eles estão compartilhados. Consequentemente, o meu hidrogênio vai ficar com 2 elétrons e vai ficar estável, e o meu flúor vai ficar com 8, porque ele já tem 7, um do hidrogênio também vai ficar estável. Então, o tipo de ligação que a gente tem entre eles é essa daqui. A gente mantém para observar o que está acontecendo aqui. No caso do H2 e do F2, a gente não tem nenhum coeficiente estequiométrico aparecendo. Quando isso acontece, significa que eu tenho apenas um, então não precisa nem representar isso, tá? Mas aí a gente tem que fazer o mesmo esqueminha de identificar. Aqui eu tenho H2, então significa que eu tenho um hidrogênio que está ligado com outro hidrogênio. Então, isso daqui é a minha molécula de H2, mais o meu F2, que também então é um flúor ligado com outro flúor. Então, aqui eu já consegui abrir essas minhas ligações químicas. Preciso fazer isso? Precisa. É essencial que vocês abram essas ligações para vocês conseguirem identificar. A partir disso, esses valores de cada uma dessas ligações são valores tabelados. Ou seja, o exercício vai dar para vocês ou a gente vai poder consultar essa tabela, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai consultar para identificar o valor de cada uma dessas ligações aqui e a gente vai substituir aqui na nossa equaçãozinha para ficar mais fácil. Então, quando a gente olha na tabela o valor da ligação entre o H e o F, a gente tem que ele vale 565. Então, vai ficar 2 vezes 565 quilojoules, ok? Vou manter a minha flecha aqui e agora a gente vai olhar lá quanto que vale do meu HH. Como eu só tenho um H, vou manter ali. A do meu hidrogênio com o hidrogênio, ela vale 436. Então, 436, mantenho o meu sinal de mais, a minha equação química. E aí o valor eu vou olhar do meu FF. Esse valor do FF, ele equivale a 158. Observaram que esses valores, gente, eles não têm positivos ou negativos.
Justamente porque o que vai determinar se é positivo ou se é negativo é justamente a posição no qual essas nossas ligações elas estão. Então vai ficar positivo se for reagente e vai ficar negativo se for produto. Se eu tiver o processo contrário, a gente sempre tem que cuidar isso, ok? Aí a gente vai resolver matematicamente. Então, 2 vezes 565, 1130. Manter a minha flechinha aqui. E aqui eu vou somar esses dois valores, porque de fato eu tenho então a formação de 2, por isso que a gente soma. E aí vai ficar 594. Ok, mas ainda não acabou. O que a gente vai observar? Quem é o maior? O meu reagente ou o meu produto? O meu reagente, de fato, ele é maior. Então, a gente tem que 1130 é maior do que 594. Consequentemente, eu já sei que essa minha reação química, ela vai ser endotérmica. Por quê? Porque o meu valor que vem antes, ele é maior. Então, o meu resultado final vai ser um valor positivo. E aí, eu só faço, então, uma subtração aqui para identificar, então, qual é o meu valor final. E, consequentemente, eu tenho que essa entalpia dessa reação química aqui, ela vale mais 536 quilojoules, porque eu vim e subtraí. Prof, mas e se esse daqui for maior? Não tem problema, significa então que a minha reação química seria exotérmica, mas que não é nessa situação. Por quê? Porque esse valor aqui, ele é maior e por isso que ela fica uma reação endotérmica. Então aqui tem mais um exemplo e a gente sempre precisa caracterizar quem é reagente e quem é produto. Sempre quem vem antes da flecha são os meus reagentes, que representam então a quebra dessas ligações e por isso que é um processo endotérmico. Sempre quem está depois da minha flecha significa a formação das nossas ligações e por isso sempre caracteriza um processo exotérmico. Então vamos abrir essa nossa molécula. Mantenho o meu coeficiente estequiométrico e aqui eu tenho um Cl2. Sempre que a gente tiver halogênios, ou seja, elementos químicos que pertencem ao grupo 17 ou família 7A, ligados entre si, significa que eles estão fazendo apenas uma única ligação, justamente por causa da estabilidade eletrônica. Então, quando eu olho Cl2, eu sei que é um Cl ligado com um Cl, tá? Mais 2 vezes, e a gente vai olhar o nosso NH3. E aqui podem surgir algumas dúvidas de como abrir essa ligação. Então, para ficar mais fácil, eu vou abrir aqui com vocês, para vocês tentarem tirar as dúvidas. Então, vamos lá. Peguei o meu N. Meu nitrogênio, ele está no grupo 15 da tabela periódica. Significa, então, que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, eu vou pegar aqui meu N com os seus 5 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E eu sei que o meu hidrogênio, ele precisa fazer apenas uma única ligação para ele ficar estável. Mas nessa situação aqui, a gente tem 3 hidrogênios. Então, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui, ó, um hidrogênio aqui e também um hidrogênio aqui, ó. Essa daqui é a minha molécula do NH3, porque aqui eu tenho, aqui tem compartilhamento, aqui eu tenho compartilhamento e aqui também. Então, essa daqui é a minha molécula aberta. Se eu fosse reescrever, em vez de ter aqui os elétrons sendo compartilhados, a gente simplesmente colocaria aqui N, H, H, H. Justamente porque representa, então, a nossa molécula do NH3. Sempre lembrando que, para o hidrogênio ficar estável, ele precisa ter 2 elétrons na camada de valência. Para o nitrogênio ou qualquer outro elemento químico ficar estável, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Então, por isso que a gente tem esse compartilhamento aqui. Ok, continuo reescrevendo e aí a gente vai olhar lá os nossos produtos. Então, vou colocar a flecha aqui, mantenho meus 6 vezes. Então, apareceu o hidrogênio, eu sei que ele só vai fazer uma ligação. E aí, isso já facilita um monte pra gente, tá? Por quê? O que a gente vai fazer? Vai pegar lá o nosso hidrogênio, apenas um traço que apresenta a ligação com o Cl. Então, esse daqui é o meu HCl. Mas, agora eu tenho nitrogênio com nitrogênio. Então, eu não posso simplesmente ir lá e colocar um traço apenas, porque senão ele não vai atingir a estabilidade. Então, o que eu tenho que fazer? Abre lá a molécula, não tem problema. Então, eu vou fazer aqui embaixo para ficar mais fácil de identificar. Então, meu nitrogênio tem seus 5 elétrons na camada de valência e ele vai se ligar a outro nitrogênio, porque eu tenho N2. Então, vou colocar o outro nitrogênio também com seus 5 elétrons na camada de valência. Então, eu sei que aqui vai acontecer um compartilhamento, aqui também, e aí a gente vai conferir, porque olha só,
Esse meu nitrogênio tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele ainda não está estável, então por isso que ele precisa vir compartilhar com mais um elétron aqui. Então por isso que essa minha molécula do MON2, ela é uma ligação tripla acontecendo entre os meus átomos de nitrogênio, justamente pelo fato da gente buscar a estabilidade. Prof, qual que é a diferença daqui para essa daqui? Quando eu tenho ligações assim, eu tenho 3 vezes a ligação acontecendo. E aqui eu tenho uma ligação tripla. Diferença fundamental. Aqui eu tenho um elétron sendo compartilhado com um elemento químico, um elétron com outro elemento químico e um elétron com outro elemento químico. Enquanto aqui eu tenho 3 elétrons sendo compartilhados com o mesmo. Então a gente tem, mas tudo ali é hidrogênio. Não interessa isso. O que interessa é o mesmo, um único elemento, tá? Então aqui eu só tenho, esse daqui só tá ligado uma vez nesse. Esse outro, uma vez nesse. Esse, uma vez nesse. E esse daqui não, eu tenho 2 elementos que estão compartilhando esse mesmo par de elétrons. E por isso que a gente tem uma ligação tripla. Eu vou organizar aqui para ficar mais fácil da gente calcular. Tudo organizado, agora a gente vai fazer. Então vamos lá. Aqui eu tenho, então, 3 vezes o valor dessa minha ligação. Então eu tenho, vou repetir aqui, então, 3 vezes esse meu coeficiente vezes o valor do ClCl. O ClCl vale 242. Então, 3 vezes 242. O mais, ó, gente, tudo que é da minha reação eu tô mantendo em preto, tá? Mais 2 vezes. E aqui vem um pepininho. Bem pequeno, mas a gente vai resolver. Então, o que que acontece aqui? O que a gente tem, os tipos de ligação aqui, a gente tem, então, H com N ou NH, é a mesma coisa, tá? Acontecendo várias vezes. Então, observem, aqui eu tenho uma vez, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Então, eu vou ter que ter 3 vezes, aí sim o valor da minha ligação. De novo, prof, volta a fita. Então, observe, a gente tem H com N acontecendo 3 vezes. Então, por isso que tá esse número 3 aqui. Porque essa ligação química dessa mesma molécula, ela se repete 3 vezes. Eu não posso esquecer disso. E aí sim, depois disso eu vou olhar lá na tabela qual que é o valor então do meu HN ou NH, que dá a mesma coisa, tá? E ele vale 388. Então, 388. Vou manter a minha flecha e vamos olhar lá os meus produtos. Aqui então a gente vai ter 6 vezes, aí confere lá, HCl vale 431. Mais... Agora a gente olha quanto que vale a ligação N tripla N, cuidem isso, é N tripla N, que vale 944, mais 944. E aí vem a parte fácil, que é só resolver matematicamente, né, que daí eu sei que vocês tiram de letra. 3 vezes 342, esse valor aqui dá 726, aí mais... 2 vezes 3, então 6 vezes 388, que vai dar 2.328. Aí vou passar a flechinha aqui pro lado, aí eu vou fazer 6 vezes 431, que vai dar 2.586, mais, só vou repetir esse meu valor aqui, que é o 944. Aí a gente volta e faz as somas. Vou somar tudo que eu tenho de um lado e tudo que eu tenho do outro. Então, quando eu somar 726 mais 2.328, isso daqui vai dar 3.054. Vou manter a minha flecha. Gente do céu, tá difícil. E aí eu vou olhar aqui quanto que eu tenho a soma. Essa minha soma vai dar 3.530. Então, quando eu olhar isso, quem que é maior? Os meus produtos, ou seja, essa minha reação aqui, ela é uma reação exotérmica. Eu sei que obrigatoriamente esse meu valor aqui, essa minha diferença, vai ser um valor negativo. E aí eu só vou subtrair o maior pelo menor e eu vou chegar no valor. O valor é 476 quilojoules. Isso daqui caracterizado, então, por uma reação exotérmica. Aqui então os macetes, umas diquinhas para vocês não errarem, tá? Então olha só, gente, a primeira coisa é sempre observar os dados. Quando que eu sei se usa a lei de Hess, se usa a entalpia normal, se eu vou usar essa daqui. Sempre observando os dados. Sempre que for energia de ligação, a gente vai ter os dados lá contando, aparecendo pra gente essas ligações. Então por isso que a gente sabe que vai usar então a entalpia das nossas ligações.
Sempre lembrar dos meus coeficientes estequiométricos. Esses valores têm que aparecer multiplicados. Se a gente desconsiderar as quantidades de moléculas, o valor final vai ser extremamente diferente de quando a gente tem quantidade de moléculas ali. Então tem que levar em consideração esses coeficientes. Outra coisa, a gente tem que contar essas ligações. No caso ali do nosso NH3, não pode esquecer que a ligação do N com H estava aparecendo 3 vezes. Se vocês deixarem isso passar batido, infelizmente o resultado final também é comprometido. Então, por isso que abram as moléculas. Não achem que olhando às vezes para essa molécula vocês vão ter as respostas de tudo. Então abram as moléculas, identifiquem a partir da estrutura de Lewis a quantidade de elétrons que cada elemento tem. Busquem encontrar sempre a estabilidade. Para um elemento estar estável, ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência, que é a nossa última camada. Esses são hidrogênio e hélio. Então o hidrogênio só vai fazer uma ligação. Todos os outros a gente vai ter então o quê? 8 elétrons na camada de valência. Para isso eles vão fazer ligações simples, ligações duplas, ligações triplas, ou vão fazer 2, 3. Sempre a gente tem que observar essas ligações para a gente não errar. Vai fazendo aos pouquinhos, vai grifando, indo devagarzinho que vocês vão conseguir encontrar. E nunca esquecer que para a gente romper uma ligação química, a gente precisa fornecer energia. Então, por isso que ela absorve. Então, por isso é um processo endotérmico. E para essas nossas ligações serem formadas, isso é um processo exotérmico. Precisa se livrar dessa energia. Então, lembre, reagentes endotérmico positivo, produtos exotérmico negativo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima!